O Fabricante de Lágrimas é um daqueles filmes que parece uma fanfic, até porque se trata de um romance entre irmãos adotivos, obviamente ia ser ruim, e você nem entende por que eles se gostam tanto, ou quando ou como eles começaram a se gostar, porque o filme simplesmente não mostra. Então você é obrigado a aceitar um romance ligeiramente incestuoso que você nem sabe de onde começou. Por isso teremos que analisar melhor essa obra que me fez fabricar lágrimas de ódio. O filme começa mostrando a Nika passeando de carro com a sua família perfeita e feliz, até que eles avistam a porra de um lobo correndo na beira da estrada em plena luz do dia. É o lobo mais perdido que eu já vi na minha vida. O que você tá fazendo aí, ô lobo? O lobo tá indo pra Campos de Jordão? Enfim, esse lobo distrai a família momentaneamente, fazendo com que eles batam o carro. E essa é a coisa mais engraçada do filme. O pai que tá dirigindo simplesmente esquece que ele tem que prestar atenção na estrada, porque ele quer ver o lobo também. Ele fica procurando o lobo. Mica, non lo vedo, dov'è il lupo? E aí ele não vê um caminhão lá de longe vindo na direção dele. Na boa, isso daí já é seleção natural. A pessoa que bate o carro dessa forma, ela já não ia viver muito de qualquer forma. Daí os pais da Nika morrem e ela vai parar num orfanato horroroso. E eu sei que eu tô falando isso com um sorriso na boca, é uma grande tragédia, mas é porque é muito engraçado a forma com que isso aconteceu. Enfim, a dona desse orfanato, a Margaret, basicamente odeia a criança e maltrata todas elas. Valeu mesmo, hein, paizão? Às vezes era melhor ter tido pai ausente. A Nika então cresce nesse lugar horroroso e ela só é adotada aos 16 anos de idade. E antes de ir embora, ela deixa de presente pra melhor amiga dela, a Adeline, a porra de um rato que deve estar carregando umas 23 doenças diferentes. É tipo dar de presente pra alguém uma seringa que você encontrou na Augusta. Mas quando a Nika está prestes a ir embora com seus novos pais, a Ana e o sei lá quem, eles escutam alguém tocando uma linda melodia no piano. E eles vão lá ver quem que é. E quem está tocando é um rapaz chamado Rigel. Ele é o queridinho do orfanato. Todo mundo gosta dele, inclusive ele é o único que a Margaret trata bem. Só que ele nunca foi adotado por algum motivo. E o motivo provavelmente é porque ele tem cara de sad boy que joga LOL e faz parte de comunidade no Discord cheio de esquisitão. Mas o casal decide levar ele também, como se eles estivessem escolhendo peixe beta. Ah, deixa eu já levar dois, que aí um distrai o outro, eles não enchem a porra do meu saco. Eles estão querendo adotar mais pra bater no imposto de renda? Se for esse o caso, eu respeito bastante. A Nika fica muito feliz de finalmente estar sendo adotada, mas ela não gosta muito de ter sido adotada junto com o Rigel, porque ele sempre tratou ela meio mal. Puta cara de incel que esse moleque tem, é claro que ele vai tratar a mulher mal. Chegando no novo lar, eles descobrem que esse casal tinha um filho adolescente que faleceu, e ele também tocava piano. Provavelmente o único motivo pelo qual eles adotaram o Rigel é porque ele toca piano. O Rigel é literalmente um refil pra esse casal. Enfim, o Rigel e a Nika encontram dificuldades em se darem bem. Inclusive, ele diz pra ela ficar longe dele e do quarto dele. Mas aí ele vai lá e passa a mão na perna dela durante o jantar, o que não é muito coisa de irmão. E aí a Nika diz pra ele que ele é o fabricante de lágrimas. Com essa cara de emo, realmente. Mas o fabricante de lágrimas é uma história que eles contavam lá no orfanato. É sobre um mundo onde ninguém conseguia chorar. E lá tinha um artesão que fabricava lágrimas de cristal. Daí as pessoas compravam as lágrimas dele pra poderem chorar e sentirem as emoções. Tristeza, felicidade, raiva. Ou seja, o fabricante de lágrimas é aquele que traz emoção pra sua vida sem graça. Essa é a metáfora. Só que a Nika chama o Rigel de fabricante de lágrimas como se fosse tipo o Biju-Papão. E ele também acha que é isso mesmo. Vocês não entenderam a porra de uma fábula pra criança. Vocês são muito burros, essa metáfora nem é difícil de entender. No dia seguinte, eles começam a ir pra escola, porque realmente eles estão precisando bastante. Lá, a Nikki conhece a Billy, do comitê de boas-vindas. E a Mickey, a melhor amiga da Billy. E qual que é a importância delas pra história? Nenhuma. Se você tirar elas, o filme não muda em absolutamente nada. E aí vem uma das partes que eu mais gosto desse filme. O Rigel, que também entendeu errado a fábula do fabricante de lágrimas, começa a se chamar de lobo mau. E ele não para mais, ele continua se chamando de lobo até o filme acabar. É a coisa mais vergonhosa que eu já vi na minha vida. Io per te sono il fabbricante di lacrime. Il lupo della storia. Hai abbastanza coraggio per immaginare una favola senza il lupo. Entri nella tana del lupo e pretendi che non ti sbrani. Non esiste una favola in cui il lupo prende per mano la bambina. O
maluco realmente acha que tá numa fanfic. Você não é um lobo, para com isso. Cadê a sua orelhinha se você realmente é um lobo? Nós, cuja persona é um lobo, não iremos aceitar esse cara na nossa matilha. No outro dia, os pais adotivos levam a Nika e o Rigel para comprarem roupas novas. E a Ana faz a Nika experimentar um vestido. E aí tem uma hora que a Nika tá tentando abrir o zíper do vestido dela e começa a tocar uma puta música de suspense e terror. Enquanto o Rigel aparece do nada, abre o zíper dela e fica passando a mãozinha nas costas dela. Ana. Ou seja, tem pelo menos uma pessoa que trabalhou nesse filme que sabe que o Rigel está fazendo é completamente dodói. Temos uma pessoa com bom senso na Netflix. Daí a Ana busca um cinto pra combinar com o vestido da Nika. Só que quando ela aperta o cinto, a Nika começa a ter uma síndrome do pânico, porque ela se lembra de coisas horríveis que aconteceram no orfanato. Lá a Margaret costumava amarrar ela e deixar ela sozinha no escuro, porque a Nika morria de medo do escuro. E nessas horas, o único conforto dela é que a melhor amiga dela, a Adeline, segurava na mão dela. E ela agradeceu isso dando um rato com toxoplasmose pra ela. Depois disso, rola o Garden Day, que é um dia em que as pessoas colocam rosas anonimamente no armário de uma pessoa que elas gostam. E aí cada cor simboliza uma coisa diferente. E a Nika recebe uma rosa preta, que simboliza o amor atormentado, obsessivo e impuro. E é óbvio que é do Rigel. Não tem ninguém mais atormentado que um cara que acha que é um lobo. Cara, eu simplesmente não consigo acreditar que em pleno 2024 tem filme assim ainda. Eu também não acredito que em pleno 2024 você aí que é programador, é da área de tecnologia ou tem interesse no mercado, ainda não se inscreveu para a segunda edição da Imersão IA da Alura. Muita gente pensa que inteligência artificial só serve pra gerar aquelas artes esquisitas que personagem tem mão de 7 dedos. Mas na área de tecnologia, a IA é utilizada em diversos segmentos: bancos de dados, segurança, gestão, desenvolvimento de software, entre muitos outros. E a tendência é que esse uso cresça e que profissionais que saibam utilizar IA sejam mais requisitados. Pensando nisso, a Alura, a maior escola de tecnologia do país, em parceria com o Google, fará uma imersão completa durante 5 dias de aulas exclusivas sobre inteligência artificial. Você vai ter aulas 100% online com especialistas da Alura e do Google. E não é só teoria! Os alunos vão criar os seus próprios projetos utilizando a API do Google, o Gemini. Sem contar que os 10 melhores projetos vão ganhar uma premiação. Então corre para fazer a sua inscrição, que é por tempo limitado. As inscrições são gratuitas e você vai receber um certificado de conclusão. Além de, é claro, toda experiência prática e exclusiva com os especialistas da área e acesso a uma comunidade do Discord com os alunos e tutores. Confere o link aqui na descrição para você dar o seu primeiro passo na Imersão IA. Agora, voltando pro nosso filme, a Nika volta para casa muito puta com o Rigel, briga com ele e ele joga ela na cama. Só que antes que ele pudesse fazer qualquer coisa que Jesus iria reprovar muito, a mãe deles interrompe eles dizendo que a Nika recebeu uma visita. E quem está na porta dela é o Lionel, um outro rapaz popular da escola que também gostou da Nika e que também tem uma puta cara de choro. Pelo menos estão levando o título do filme bem a sério. E esse loirinho convida ela pra tomar um sorvete. No encontro, ela conta sobre a história de vida dela, de como os pais dela morreram e que eles eram biólogos! Eles eram biólogos! Tá explicado porque eu odeio eles. Tinha que ser alguém que fez biologia pra morrer dirigindo porque ficou procurando um lobo. Saiba que a culpa é sua, que toda essa merda tá acontecendo na vida da sua filha. Na volta pra casa, o loirinho tenta beijar a Nika, mas ela vira o rosto. Puta, moleque feio também. E quando ela entra, ela encontra o Rigel tendo fortes dores de cabeça. Algo bastante comum pra ele. Ele sempre tá tendo que tomar remédio por conta disso. A Nika tenta ajudar ele, mas ele diz pra ela não chegar perto dele e ele quer que ela odeie ele. Eu nunca vi uma coisa mais patética e emo que isso! Se isso não foi escrito por uma garota criada pelo Tumblr no auge de seus 14 anos... por favor, procure ajuda. De madrugada, enquanto a Nika está amassando o hambúrguer, ela recebe um vídeo do loirinho, que tá
todo arregaçado porque ele apanhou do Rigel, o nosso lobinho malvado. Assim que o Rigel chega em casa, ela pergunta por que ele fez isso, e ele diz que é porque ela é o fabricante de lágrimas dele. E ele cai no chão morrendo de febre. O maluco teve que alucinar de febre pra finalmente entender a porra da metáfora do fabricante de lágrimas. E eu sei lá também como que o loirinho apanhou tanto de um maluco com dengue. Os pais deles ligam pra avisar que eles vão chegar atrasados porque choveu muito e eles estão presos no trânsito. Daí a Nika dá remédio pra febre pro Rigel e assim que a febre dele diminui 0,3 graus, ele já começa a beijar o corpo dela. Começa a fazer umas paradas que não é muito de irmão. E aí ele começa a sonhar com umas paradas que aconteceram no orfanato. Lá ele sempre protegeu a Nika porque ele sempre gostou dela. Inclusive, ele guardou um colar da Nika, que era da mãe dela, e a Margaret mandou ela jogar fora. E era ele quem segurava a mão dela quando ela ficava sozinha no escuro, não a Adeline. Se você sempre gostou dela, por que você aceitou ser irmão dela, ô seu cabaço? Até porque a Nika disse que várias famílias tentaram adotar ele e ele sempre se recusou. Ou seja, ele tem o poder de recusar. Era só ter recusado e ser adotado pela próxima família que aparecesse. Não dá pra esperar muita coisa de uma pessoa que não entendeu a metáfora do fabricante de lágrimas. E aí, os pais dela só chegam em casa de manhã. Que porra de chuva foi essa que eles passaram a noite inteira no trânsito? Nem em São Paulo é assim. No outro dia, a Nick e a Billy vão até a casa da Nick fazer coisa que não presta, né? Estudar biologia. E obviamente a Billy cai no sono em 2 segundos. E tem uma hora que a Nika sai pra mijar e quando ela volta, ela flagra a Mickey beijando a Billy, que ainda tá dormindo. E tem tanta coisa errada nisso. Primeiro, que o mijo dela foi muito rápido. Foi menos de 20 segundos. Nem lavar a mão ela lavou. Acho que ela só abaixou e mijou na caixa de areia do gato que tinha no corredor. Segundo, que porra é essa de beijar alguém desacordado? Tá maluca? Terceiro, como a Billy não acorda? Ela tá em coma. Virou Billy Joe pra acordar só quando o setembro acabar? E a Mickey não tem coragem de contar pra Billy o que ela sente porque ela tem muito medo de perder a melhor amiga dela. Então, abusar da Billy dormindo é a única opção que restou, pelo visto. A Ana organiza uma pequena reunião pra comemorar o aniversário do Rigel. E eles chamam uma amiga da família, a Dalma, junto com o marido dela e a filha dela, a Ásia. Sim! O nome da menina é Ásia. Essa branquela. É tipo se eu chamasse África. E essa porra dessa Ásia não gosta do fato da Ana ter adotado os dois. Porque ela acha que eles estão tentando substituir o Alan, um filho que faleceu. Sim. E é exatamente isso mesmo. Mas não te interessa. E aí ela diz que ela não vai aceitar essa adoção. E me lembra, quem é você mesmo pra ter que dar permissão pra eles fazerem alguma coisa? Menina que chama Ásia. De noite, a Nika pede desculpas pro Rigel por não ter comprado nenhum presente pra ele. E ela diz que ele pode pedir pra ela o que ele quiser. É muito engraçado o jeito que ele fica muito feliz com isso. E o nosso lobão pede pra ela ficar parado e ele começa a beijar ela. O que também não é muito coisa de irmão. Mas eles são interrompidos pela campainha. E novamente é o loirinho sendo completamente patético dizendo que gosta da Nika. Mas obviamente ela rejeita ele. O cara consegue ser tão chato e feio que ela prefere ficar com o irmão. Depois de dispensar o loirinho, a Nika volta pro Rigel e ele diz que ele não pode ficar com ela porque ele quer que ela tenha uma família normal, não uma família Game of Thrones. Isso obviamente não vai acontecer se eles continuarem com isso. No outro dia ela vai pra uma festa da escola, mas o Rigel não vai. Inclusive o nosso lobinho diz pra Ana que ele não quer ser mais adotado por eles. O cara realmente prefere ficar sem família do que ficar sem dar os beijinhos na boca. Enquanto ela e as amigas se arrumam pra ir pra festa, a Mickey finalmente conta o que ela sente pra Billy. E essa é a reação dela. Isso é pura atuação, isso é cinema! Que personagens legais! Que trama interessante! A Nika então vai pra festa, que parece ser uma festa emo. Quer dizer, o que não é emo nesse filme, né? O loirinho chega nela e ele tá fantasiado de coringa por algum motivo. Não é uma festa fantasia, ô seu arrombado! Além de chato, é burro! Enfim, ele pede desculpas por ser um babaca e eles dançam juntos. A Nika começa a ficar tonta e ele diz pra eles irem pra um lugar mais vazio. E ele leva ela pro
pior lugar possível. Um laboratório de biologia. E lá ele começa a beijar ela, mas ela não gosta muito e afasta ele. Só que ele não para. Pelo contrário, ele começa a tentar beijar ela à força. Nessa hora, o Rigel aparece e arrebenta ele. Eles brigam muito feio. E não é feio tipo, nossa, que briga violenta. Não, é feio tipo patético. Tipo, vocês não sabem brigar. Que coisa mais patética de assistir. Eu quero ver briga de verdade. Eu quero ver um loirinho apanhando bonito. E não esse cosplay barato de Asa Noturna batendo no Coringa da Carreta Furacão. Depois que o loirinho vai embora, a Nika e o Rigel fazem o amor ali mesmo. E essa é a segunda coisa mais inapropriada que alguém já fez num laboratório de biologia. A primeira, é claro, é da aula de biologia. E aí, quando eles estão indo embora, eles encontram o loirinho na ponte. E ele realmente coringou. Ele entra no carro e tenta atropelar eles. E é muito engraçado, porque ele dirige muito devagar. Como que você não consegue atropelar duas pessoas a pé? Até o pai da Nika, que era um jegue no volante, teria conseguido essa kill. Bom, mas os dois não são atropelados porque eles se jogam da ponte. Tem um rio lá embaixo. Acho que nem precisava se jogar, porque esse maluco acho que não sabe ir pra segunda marcha. A Nika acorda no hospital muito preocupada com o Rigel. E os médicos dizem que ele está em coma. Ele se machucou muito mais do que ela porque ele tentou amortecer a queda dela. E a doença dele agravou ainda mais a situação. Ele tem um neuroma no cérebro que nunca foi tratado e é por isso que ele tava sempre com febre e com dor de cabeça. Se a gente soubesse disso antes, a gente não teria zoado tanto com a cara dele. Vai ver, às vezes era por isso que o cara achava que era um lobo. E como ele recusou a adoção, a Margaret voltou a ser responsável por ele. E ela não deixa ninguém chegar perto dele. A Nick então decide denunciar a Margaret por todos os maus tratos que ela sofreu no orfanato. E apesar da advogada da Margaret tentar intimidar a Nika consegue se recompor e ela dá uma grande lacrada na Margaret. E assim, nenhum argumento que ela apresenta comprova qualquer tipo de maus tratos que ela tenha sofrido. Ela realmente só lacra. Mas assim que ela termina o discurso dela, todos aplaudem. E aí ela simplesmente vira as costas e vai embora do julgamento. Sendo que o julgamento não terminou. O cara nem bateu no martelinho ainda. Você não comprovou nada. Ela acha que o negócio funciona no aplausômetro. Isso aqui não é domingo legal. Ela vai até o Rigel, que ainda está em coma, e ela diz que eles venceram. Sendo que ela nem sabe disso. Ela foi embora antes de qualquer conclusão. Mas nisso o Rigel acorda. O safado ficou só dormindo enquanto todo mundo fazia o trabalho burocrático por ele. E aí eles vivem felizes para sempre. Tem até a família deles aí no final. E é assim que o filme finalmente acaba. Que tortura. Eu sinto que isso tirou uns 7 anos da minha expectativa de vida. Mas pelo menos tem uma boa lição de moral. Não façam biologia.